E vamos começando por o caso, né, que dominou a internet nesse final de semana, que está até agora aí causando aquele famoso rebuliço. O que acontece? Vamos falar sobre o Matheus. Matheus, né, galera? Enfim, o Matheus teve um problema muito grande aí, por conta, né, que se declarou uma pessoa negra para entrar em uma universidade, né, para adquirir um benefício, sendo que ele é uma pessoa branca, né? Então, começou aí, né? Já começou totalmente errado. E tem gente apoiando e tem gente criticando. O assunto, ele já se pronunciou, mas se aquela notinha, né? É uma desculpa mais esfarrapada que a gente já viu, né? A mãe dele também se declarou pessoa negra, então, dois erros? Não, não existe isso aí. Você já deve saber do que eu estou falando, que foi ali o pronunciamento dele, falando que foi um erro da pessoa que fez ali o cadastro pra ele, né? Que se candidatou por ele e pela sua mãe. Enfim, aí tem gente apoiando, como a gente disse, tem gente criticando, né? O Matheus já deixou a nota ali e não falou mais nada sobre. E aí, o Nego Di veio falar, sim, hoje ele decidiu aí essa proeza de vir defender ali o Matheus e falar que o Matheus foi muito certo, né? Esperto, vamos dizer. Mas vale lembrar, galera, esperteza nem sempre é sinônimo de honestidade, tá? Enfim, olha só aí o que o Nego Di falou sobre o Matheus. Confere aí, confere. Quando eu vejo uma notícia dessa, a única coisa que eu penso é assim, que moral? Que moral que o Brasil tem pra fazer isso? Pra cobrar de um cara que simplesmente usou uma brecha que o próprio sistema criou pra estudar. Nós não estamos falando de um cara que saiu pra roubar, pra matar, pra atrasar o lado de alguém. A gente tá falando de um cara que era pobre, que saiu da merda, que viu a única oportunidade de tirar a família dele daquela situação, no estudo. Podia fazer qualquer coisa, mas ele quis o estudo. Pode ser que tenha feito errado, pode ser que não, pode ser que tenha sido ele ou realmente outra pessoa, não sei. Eu não estava lá, mas a gente está falando de um cara que tentou estudar. E estamos falando de um fato que faz mais de 10 anos, onde inclusive ele era menor de idade. Que moral que o Brasil, que é um país onde o cara simplesmente decide se sentir uma mulher, é reconhecido como tal, que moral que esse país tem para tomar esse tipo de medida? Se fosse um país sério, com certeza eu aplaudiria essa atitude, mas a gente tá falando do Brasil, onde um cara com uma barba igual a minha, com pênis igual eu tenho, um pé 46, 47, pombo de Adão, saco, espermatozoides no organismo, ele decide que ele é uma mulher e ele berra que ele é uma mulher e ele entra no banheiro que vai a tua mãe, que vai a tua mulher, a tua filha, e acabou. Mas agora, quando o cara se sente negro, ele não pode, mesmo que seja pra estudar, mesmo que seja pra fazer o certo, mesmo que ele não tenha visto outra possibilidade. E aí eu pergunto, será que em 10 anos não deu tempo de verificar isso? Ele teve que ficar famoso pra verificar isso. Então a gente tem uma brecha aí. Será que se a gente sacudir bem uma URGS da vida, não cai uma galera? Será que não? Porque eles não ficaram famosos, talvez não ficaram em evidência. Então tem uma brecha aí. Quem criou essa brecha? Eu quero entender. Foi ele, será? Por que essa universidade não está sendo exposta na mesma intensidade? Por que o sistema não está sendo exposto? A gente está falando de um país, a gente não pode esquecer que a gente está falando do Brasil, um país onde o cara vai lá, assume um cargo público, rouba, prejudica o país, desvia dinheiro de merenda, de hospital, segurança pública, e depois ele volta pro poder como se nada tivesse acontecendo. Será que nesse momento que a gente vive, no nosso país, no estado do Rio Grande do Sul, onde um monte de gente perdeu a casa, né, perdeu o meio de levar sustento, a sua família perdeu a vida, será que isso é o que a gente mais tem de importante para evidenciar dessa maneira? Será? Eu não sei, né? Tá, vamos dizer que ele tenha feito. Será que isso é motivo para prender ele de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás? Será que só deu tempo de ver agora? É isso que eu pergunto de novo. Cara, eu acho que tem uma galera na fila aí. Acho que tem uma galera na fila. Será que se ele se sente negro, a gente não pode dizer que ele é negro? E se eu me sentir branco, como é que fica? E se eu agora decidir que sou um cachorro, como é que fica? A gente tem tanta coisa para perguntar. Acho que tem tanta coisa na frente. Acho que tem tanta coisa pra gente questionar, pra gente resolver. Eu vou dizer do fundo do coração. Eu tô torcendo pelo Matheus. Porque eu sei o que é estar na merda, eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é não ver saída, não ver luz no fim do túnel. E, cara, fiquei feliz, mais feliz ainda, porque eu torço pelo cara certo, velho. Porque ele poderia ter recorrido a uma arma, mas ele recorreu a um livro. E agora ele pode ser preso por causa disso. E quem recorre a uma arma, tá solto. É esse país que tu tá vivendo, meu. É esse país que tu tá vivendo. Não achei errado, não. Eu, na real, acho que foi foda. Acho que foi foda. Daqui a pouquinho eu vou fazer um videozinho zoando um pouquinho, né? Mas foi foda, tô contigo, pai. Mas vou zoar, né? Sobre o Matheus. Matheus, né, galera? Enfim, o Matheus teve um problema muito grande aí, por conta, né, que se declarou uma pessoa negra para entrar em uma universidade, né, para adquirir um benefício, sendo que ele é uma pessoa branca, né? Então, começou aí, né? Já começou totalmente errado. E tem gente apoiando e tem gente criticando. O assunto, ele já se pronunciou, mas se aquela notinha, né? É uma desculpa mais esfarrapada que a gente já viu, né? A mãe dele também se declarou pessoa negra, então, dois erros? Não, não existe isso aí. Você já deve saber do que eu estou falando, que foi ali o pronunciamento dele, falando que foi um erro da pessoa que fez ali o cadastro pra ele, né? Que se candidatou por ele e pela sua mãe. Enfim, aí tem gente apoiando, como a gente disse, tem gente criticando, né? O Matheus já deixou a nota ali e não falou mais nada sobre. E aí, o Nego Di veio falar, sim, hoje ele decidiu aí essa proeza de vir defender
ali o Matheus e falar que o Matheus foi muito certo, né? Esperto, vamos dizer. Mas vale lembrar, galera, esperteza nem sempre é sinônimo de honestidade, tá? Enfim, olha só aí o que o Nego Di falou sobre o Matheus. Confere aí, confere. Quando eu vejo uma notícia dessa, a única coisa que eu penso é assim, que moral que o Brasil tem pra fazer isso? Pra cobrar de um cara que simplesmente usou uma brecha que o próprio sistema criou pra estudar. Nós não estamos falando de um cara que saiu pra roubar, pra matar, pra atrasar o lado de alguém. A gente tá falando de um cara que era pobre, que saiu da merda, que viu a única oportunidade de tirar a família dele daquela situação, no estudo. Podia fazer qualquer coisa, mas ele quis o estudo. Pode ser que tenha feito errado, pode ser que não, pode ser que tenha sido ele ou realmente outra pessoa, não sei. Eu não tava lá, mas a gente tá falando de um cara que tentou estudar. E estamos falando de um fato que faz mais de 10 anos, onde inclusive ele era menor de idade. Que moral que o Brasil, que é um país onde o cara simplesmente decide se sentir uma mulher, é reconhecido como tal, que moral que esse país tem pra tomar esse tipo de medida? Se fosse um país sério, com certeza eu aplaudiria essa atitude, mas a gente tá falando do Brasil, onde um cara com a barba igual a minha, com tênis igual eu tenho, um pé 46, 47, pombo de Adão, saco, espermatozoides no organismo, ele decide que ele é uma mulher, e ele berra que ele é uma mulher, e ele entra no banheiro, que vai a tua mãe, que vai a tua mulher, a tua filha, e acabou. Mas agora, quando o cara se sente negro, ele não pode, mesmo que seja pra estudar, mesmo que seja pra fazer o certo, mesmo que ele não tenha visto outra possibilidade. E aí eu pergunto, será que em 10 anos não deu tempo de verificar isso? Ele teve que ficar famoso pra verificar isso. Então a gente tem uma brecha aí. Será que se a gente sacudir bem uma URGS da vida, não cai uma galera? Será que não? Porque eles não ficaram famosos, talvez não ficaram em evidência. Então tem uma brecha aí. Quem criou essa brecha? Eu quero entender. Foi ele, será? Por que essa universidade não está sendo exposta na mesma intensidade? Por que o sistema não está sendo exposto? A gente está falando de um país, a gente não pode esquecer que a gente está falando do Brasil, um país onde o cara vai lá, assume um cargo público, rouba, prejudica o país, desvia dinheiro de merenda, de hospital, segurança pública, e depois ele volta pro poder como se nada tivesse acontecendo. Será que nesse momento que a gente vive, no nosso país, no estado do Rio Grande do Sul, onde um monte de gente perdeu a casa, né, perdeu o meio de levar sustento, a sua família perdeu a vida, será que isso é o que a gente mais tem de importante para evidenciar dessa maneira? Será? Eu não sei, né? Tá, vamos dizer que ele tenha feito. Será que isso é motivo pra prender ele de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás? Será que só deu tempo de ver agora? É isso que eu pergunto de novo. Cara, eu acho que tem uma galera na fila aí. Acho que tem uma galera na fila. Será que se ele se sente negro, a gente não pode dizer que ele é negro? E se eu me sentir branco, como é que fica? E se eu agora decidir que sou um cachorro, como é que fica? A gente tem tanta coisa pra perguntar. Acho que tem tanta coisa na frente. Acho que tem tanta coisa pra gente questionar, pra gente resolver. Eu vou dizer do fundo do coração, eu tô torcendo pelo Matheus. Porque eu sei o que é estar na merda, eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é não ver saída, não ver luz no fim do túnel. E, cara, fiquei feliz, mais feliz ainda, porque eu torço pelo cara certo, velho. Porque ele poderia ter recorrido a uma arma, mas ele recorreu ao livro. E agora, ele pode ser preso por causa disso. E quem recorre a uma arma, tá solto. É esse país que tu tá vivendo, meu. É esse país que tu tá vivendo. Não achei errado, não. Eu, na real, acho que foi foda. Acho que foi foda. Daqui a pouquinho eu vou fazer um videozinho zoando um pouquinho, né? Mas foi foda, tô contigo, pai. Mas vou zoar, né?